Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre alguns avanços incríveis nas missões espaciais dos Estados Unidos desde 2003. Naquela época, a NASA lançou dois dos rovers mais avançados para Marte. Esses rovers eram como irmãos gêmeos e tinham algo especial: partes feitas com aço proveniente dos destroços dos ataques de 11 de setembro. Isso simbolizava a humanidade mudando o foco das lutas na Terra para a exploração do espaço. Mas tem um detalhe interessante. Enquanto esses rovers se preparavam para a viagem, a NASA percebeu que ainda não tinha nomes para eles. Eles eram chamados apenas de Mars Rover A e Mars Rover B. Nada muito inspirador, né? Então, a NASA fez uma parceria com a Lego para criar uma competição de nomes, convidando crianças e adolescentes americanos, de 5 a 18 anos, a sugerirem nomes para os dois rovers. Foi nesse contexto que Sophie Collins, uma menina russa de 9 anos que imigrou para os Estados Unidos, se destacou. Ela escreveu uma carta emocionada para a NASA, compartilhando seus sonhos de viajar para o espaço e como sua mudança para a América lhe deu a coragem e a oportunidade de perseguir esse sonho. Sua história tocou muita gente. Entre mais de 10 mil inscrições, os nomes Spirit e Opportunity foram escolhidos para os rovers. Em janeiro de 2004, Spirit e Opportunity pousaram em Marte, um logo após o outro, dando início às missões de exploração planetária mais longas e bem-sucedidas da história da humanidade. Isso mostra como a inspiração e a participação da comunidade podem levar a conquistas incríveis no espaço. No começo, a NASA planejou que os rovers Spirit e Opportunity funcionassem apenas por 90 dias. Mas, por um certo acaso, Spirit operou por 7 anos e Opportunity, impressionantes 15 anos. Durante esse tempo, a NASA virou o herói nacional, e Michael Griffin, o diretor da agência que liderava as missões a Marte, foi considerado um verdadeiro gênio da tecnologia, alguns até mais do que personalidades como Elon Musk. Porém, Griffin também estava avisando sobre novos riscos. Ele destacou que as armas hipersônicas da China poderiam neutralizar os porta-aviões e outras forças dos Estados Unidos. Isso deixaria o país sem uma forma eficaz de se defender, forçando decisões difíceis, como recuar, ou pior, recorrer a opções nucleares, algo que Griffin considerava inaceitável. Apenas 10 dias no novo cargo, Griffin fez um discurso impactante no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, declarando que a tecnologia hipersônica seria a principal prioridade do Pentágono. Ele afirmou: "Não assumi este papel para equilibrar as coisas com nossos rivais. Quero que eles se rendam, quero que sintam medo de não conseguirem nos acompanhar." Esse foi um sinal claro de que os Estados Unidos estavam entrando numa verdadeira corrida hipersônica com a China. Griffin não apenas falava sobre isso. Sob sua liderança, a Marinha, a Força Aérea, o Exército e a DARPA, que é a agência de pesquisa avançada do governo, lançaram cerca de 10 projetos diferentes de veículos hipersônicos. Desde 2024, esses projetos continuam avançando, mostrando um grande empurrão nos esforços dos Estados Unidos para se manter na frente quando o assunto é tecnologia de armas avançadas. Mas nem tudo saiu como planejado. No dia 29 de março de 2023, Andrew Hunter, que era o secretário adjunto da Força Aérea para Aquisições, anunciou que a Força Aérea estava encerrando o projeto ARRW depois de vários problemas. Isso aconteceu porque Griffin, que tinha acabado de entrar nas equipes de pesquisa do Departamento de Defesa, teve dificuldades para se adaptar. Mesmo com todo o seu conhecimento técnico e habilidades de organização, Griffin não conseguiu manter o programa de armas hipersônicas dos Estados Unidos funcionando como deveria. Então, quem realmente é o culpado pelas dificuldades nesse programa? Para entender melhor, vamos dar uma olhada rápida na Guerra Fria. Vocês se lembram dos anos 1980, quando as tensões entre Estados Unidos e União Soviética estavam no auge? Foi nessa época que os Estados Unidos lançaram a Iniciativa Estratégica de Defesa, mais conhecida como o Programa Star Wars, para tentar igualar a vantagem nuclear da União Soviética. Algumas partes desse plano eram mais para mostrar força, mas outras realmente funcionaram. A União Soviética não ficou parada.
Eles lançaram seus próprios projetos e criaram um sistema de defesa antimísseis A135, conhecido como Amor. Isso fez com que os Estados Unidos perdessem novamente a vantagem. Para superar essas defesas de mísseis soviéticas, os Estados Unidos rapidamente testaram a ogiva hipersônica BGRV e um veículo que podia mudar de direção na reentrada. Mas naquela época, os sistemas de orientação não eram muito precisos, complicando ainda mais. Com os avanços em mísseis que carregavam múltiplas ogivas e melhores sistemas de orientação, os Estados Unidos decidiram focar nessas áreas para melhorar sua capacidade de penetração. Isso fez com que as armas hipersônicas ficassem um pouco em segundo plano. Mas, no início do século XXI, as coisas começaram a mudar. Desenvolver armas hipersônicas não é fácil. Há grandes desafios, como encontrar os materiais certos, lidar com a viscosidade do ar e manter os sistemas de propulsão estáveis. Mesmo com os Estados Unidos continuando a investir em pesquisa, eles não conseguiram progressos significativos. Enquanto isso, a China começou a acelerar justamente quando os Estados Unidos estavam avançando de forma constante. Griffin fica perplexo. Você imaginaria que, com a NASA usando aviões de teste da série X para voos hipersônico e coletando uma enorme quantidade de dados sobre aerodinâmica e ondas de choque, informações que já foram compartilhadas com a DARPA, a Agência de Defesa dos Estados Unidos, e vários contratados, os Estados Unidos estariam na liderança no desenvolvimento de armas hipersônicas eficazes. Mas tem um detalhe: os métodos de pesquisa usados pelo Departamento de Defesa e pela NASA são totalmente diferentes. As estratégias deles são tão complexas que até Griffin tem dificuldade para entender completamente. Vamos falar, por exemplo, do programa ARRW. Griffin tinha grandes expectativas para esse sistema de armas hipersônicas. Ele pediu à Força Aérea dos Estados Unidos que apresentasse o projeto, e por causa dos fornecedores específicos envolvidos, o míssil foi oficialmente chamado de AGM-183A desde o começo. Esse míssil usa um foguete de combustível sólido e um planador em formato de cunha, alcançando velocidades entre Mach 6,5 e Mach 8, isso significa entre 6 a 8 vezes a velocidade do som. Um bombardeiro Boeing B-52 Stratofortress pode carregar de 4 a 6 desses mísseis. É parecido com a estratégia da China de montar o míssil DF-17 em um bombardeiro, algo que eles também estão desenvolvendo. Vamos nos aprofundar nesse míssil, que é uma parte essencial do plano dos Estados Unidos chamado Ataque Global em uma hora. Apesar de ter recebido bastante investimento, o desenvolvimento não foi tranquilo. Desde maio de 2021, foram feitos 12 testes. 4 deram certo, 4 falharam e 4 tiveram seus resultados mantidos em sigilo. Quando você ouve resultados de testes não divulgados nos Estados Unidos, geralmente isso significa que algo não saiu como planejado. Se tudo estivesse bem, os resultados positivos provavelmente seriam divulgados. Por exemplo, em um teste lá em 2021, a ideia era lançar um míssil de um avião bombardeiro. Mas quando o piloto apertou o botão, nada aconteceu. O avião teve que dar 2 voltas com o míssil defeituoso antes de conseguir pousar, o que foi bem arriscado. Esse teste ficou registrado como resultados de testes não divulgados. Então, por que esse projeto está enfrentando tantos problemas? A culpa está na falta de confiança nos supervisores. Um dos principais responsáveis era o Gord, cientista-chefe no Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos e membro do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica. O Gord não só cuidava dos aspectos técnicos do projeto, mas também gerenciava os fundos e os contratos com os fornecedores. Todos sabiam o quanto ele tinha poder. Além disso, o Gord tinha problemas pessoais relacionados a mulheres. Por causa do trabalho, ele viajava muito para reuniões, quase sempre, contratava acompanhantes. Foram 27 vezes no total. As despesas eram reembolsadas com os fundos de viagem e cobradas no cartão corporativo, o que evitava que isso aparecesse nas contas pessoais dele, assim, escapava da atenção da esposa. Tudo isso acabou criando muitos obstáculos para o andamento do projeto. Esse comportamento mostrava a atenção aos detalhes típica de um cientista.
Certa vez, durante um voo, Gord conheceu uma mulher atraente ao seu lado e conseguiu o número de telefone dela. Na conversa, descobriu que ela se chamava Amanda Savino e trabalhava como acompanhante, com um custo por hora elevado. Aquele voo fazia parte de uma missão de transporte. Como alguém com experiência, Gord percebeu que oportunidades assim eram raras. Em vez de ter que contratar acompanhantes a cada viagem, ele decidiu manter Amanda de forma permanente. Mas tinha um problema. Gord trabalhava na linha de mísseis de White Sands, uma das principais instalações militares dos Estados Unidos para projetos de mísseis hipersônicos e reconhecimento espacial. Esse lugar tinha medidas de segurança super rígidas. Trazer uma acompanhante para uma base tão segura não era fácil. Mesmo assim, Gord, como cientista-chefe, teve uma ideia engenhosa. Ele não podia dispensar Amanda, então bolou um plano para criar uma identidade falsa para ela como trabalhadora temporária. Gord então entrou em contato com Sukesh Roy, CEO da Spectrum Energy, uma das empresas envolvidas no projeto de armas hipersônicas. Ele apresentou Roy uma profissional jovem e promissora, referindo-se a Amanda, que havia feito grandes avanços e era perfeita para o cargo de técnica administrativa. Para ganhar confiança, Gord apresentou o currículo da Savino, mentindo sobre sua formação em bioquímica pela Universidade do Tennessee e suas qualificações na Faculdade de Medicina da Universidade de Cincinnati. Como Gord cuidava do financiamento do projeto, Roy não quis discordar e contratou a Savino rapidamente com um salário anual generoso de $250 mil. Isso permitiu que ela entrasse na base como parte da equipe de pesquisa e ficasse ao lado de Gord. No começo, incluir parentes ou amigos na equipe pagando sem que realmente trabalhassem não era raro. Roy não deu muita bola, achando que os $250 mil eram uma despesa administrável, desde que Gord concordasse com as decisões financeiras. Mas logo Roy percebeu que algo estava errado. Vamos falar sobre a Savino. Como ela se saía no trabalho. Decepcionante. Ela tinha dificuldades até com as funções básicas do Office e para encontrar as palavras certas nos e-mails. Esperava-se que alguém com sua formação se comunicasse melhor, mas não foi o caso. Então, Roy pediu a ela as transcrições acadêmicas da Universidade do Tennessee e da Faculdade de Medicina da Universidade de Cincinnati, mas ela não conseguiu entregar. Embora esses desafios tenham surgido, Roy continuou levando Savino para as reuniões. Ela conseguiu até presidir um painel científico na Conferência de Pesquisa e Aplicação de Lasers de Defesa, convivendo com cientistas renomados. Diferente de outros casos onde falsos acadêmicos usam conexões para publicar artigos, as ações de Savino foram uma verdadeira violação da integridade acadêmica. Roy temia que, se Savino continuasse participando dessas reuniões e discutindo temas acadêmicos com cientistas de peso, a reputação da Spectrum Energy no meio científico pudesse ser afetada. Mesmo se ela ficasse quieta nas conferências, cientistas que visitavam poderiam reconhecê-la. Para proteger a imagem da empresa, Roy decidiu transferir Savino do departamento de pesquisa para o de logística. Mas aí veio um problema. Praticamente todos os cientistas da equipe de pesquisa se opuseram à decisão de Roy. Por quê? Uma investigação militar posterior descobriu que, apesar de Savino claramente não ter habilidades em áreas como física, engenharia e tarefas básicas de informática, ela continuava no laboratório dizendo que tinha uma especialização única que supostamente compartilhava com outros cientistas na base. Então, qual era mesmo a especialidade de Savino? Imagine isso. Uma cientista, vamos chamá-la de IK, pagava a Savino $20 mil por ano para manter seu laboratório impecável. Mas havia condições. Gord sempre dizia que Savino era seu aliado estratégico nas tarefas domésticas e quando estava sem motivação depois do trabalho, o que lhe permitia focar mais nos seus projetos de pesquisa e desenvolvimento. Mas Savino não queria ser apenas assistente pessoal de Gord. Ela começou a trabalhar no núcleo do laboratório mais secreto de mísseis hipersônicos dos Estados Unidos. Durante 2 anos, Savino supostamente interagiu com quase todos os cientistas do lugar, o que levantou suspeitas. Roy já não aguentava mais e decidiu denunciar Gord, exigindo que Savino fosse demitida.
Gord não aceitou a denúncia de bom grado. Ele atacou Roy, dizendo que Roy era um imigrante de Bangladesh e ele era branco, tentando intimidá-lo. Gord chegou a afirmar que, mesmo se Roy fizesse uma queixa, o clube fechado do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea não levaria a sério. Além disso, Gord temia que seu carro financiado pelo governo fosse usado como transporte público. Então, em outubro de 2018, Gord conseguiu que Savino deixasse a Spectrum Energy e fosse contratada por um concorrente, a Innovation Science and Technology Inc., IC, como assistente técnica de pesquisa. Mas Gord não parou por aí. Vendo que Roy não lidava bem com a situação, ele também cortou o financiamento de Roy. Roy estava realmente frustrado. Ele esperava que Gord procurasse um familiar ou um amigo para ajudar. Mas, ao invés disso, Gord trouxe uma trabalhadora sexual. Eu limpo depois de você, e você ainda sabe reter meu dinheiro. Onde está a justiça? Ele exclamou. Em março de 2019, Roy decidiu denunciar Gord ao Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea, conhecido como AFOSI. A AFOSI ficou chocada com as acusações graves e rapidamente iniciou uma investigação. Durante a investigação, surgiram evidências surpreendentes. Na Universidade do Tennessee e na Faculdade de Medicina da Universidade de Cincinnati, não havia nenhum registro de uma pessoa chamada Savino, o que indicava que Savino provavelmente nem existia. Além disso, quando pesquisaram o escritório de Gord, encontraram roupas íntimas femininas, uma caixa de preservativos e alguns comprimidos para disfunção erétil. No computador de Gord, havia fotos nuas de várias mulheres de um serviço de acompanhantes de Cincinnati Chan. No final, a AFOSI, que é a Agência Federal de Investigação dos Estados Unidos, acusou Gord de usar propriedades do governo de maneira indevida, falsificar informações, intimidar racialmente, fazer ameaças sérias e extorquir funcionários e empregados. Eles planejavam processá-lo. Mas, em um momento decisivo, Gord infelizmente tirou a própria vida. Ainda não sabemos exatamente o que o levou a isso, talvez ele tenha tido medo de ser punido ou estivesse tentando esconder outros problemas. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.